Dias eu tenho estado com meu pai, o apóstolo Paulo, não é? E nós estivemos lá em Sorocaba, no Bola de Neve de Sorocaba, e ele ministrou a Páscoa lá, não é? Estuvimos como 3 horas e meia sentados, comendo, bebendo, porque os judeus, quando comemoram a Páscoa, tomam 4 cálices de vinho, não só um. Assim, não de vinho, de suco de uva. Então, como que ministraram a ceia 4 vezes pra gente. E ele vai contando a história, tá entendendo? Não sei se alguém já participou. Depois dando um lanchinho pra você, lembrando o barro, lá, certo, o lodo que eles faziam para os tijolos. E você come o lanchinho de uma pasta de nozes. É uma coisa meio doida. E nós ficamos de 3 horas a 4 horas lá sentado, escutando a ministração. E em meio à ministração, ele usou uma palavra, certo, que os judeus usam, que é daieno. Daieno. Que significa, se o Senhor tivesse feito só isso, já seria suficiente. Não é? Então, com relação à saída do povo de Israel da terra do Egito, há uma declaração, certo, que eles dizem: se o Senhor nos tivesse tirado da terra do Egito, daieno, já seria suficiente. Se o Senhor tivesse nos livrado da morte dos primogênitos, daieno, isso já teria sido suficiente. E aí eles vão declarando: se o Senhor só tivesse engolido, matado o exército de Faraó, certo, daieno, isso já seria suficiente. Se o Senhor tivesse aberto o mar, não é verdade? Isso já seria suficiente, não é? Só que no final ele traz a figura de Jesus, não é? Então a ideia é que mesmo Deus fazendo algo bom, é daieno, certo? Se o Senhor tivesse feito só o que ele tem feito até agora, já seria suficiente. Mas o Senhor quer fazer mais. Amém? Amém? Então eu queria introduzir isso, daieno, certo? Chamamos assim. Se o Senhor tivesse feito só isto que nós temos vivido nestes dias, certo? Nestes 6 anos, a gente poderia dizer hoje daieno, não é? No que o Senhor fez já é suficiente. Amém? Ou não amém? Sim. O que o Senhor tem feito já está de bom tamanho. Só que o Senhor tem mais para fazer. Amém? Glória a Deus. E isso envolve uma declaração de fé e uma declaração de gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito. Amém? Eu vou fazer uma oração e nós vamos fazer de conta que estamos sendo, novamente, vamos seguir o fio da meada. Amém, querido? Amém. Não vamos ter louvor, mas já vamos, certo? O Senhor louvar, certo? É o Pedrinho que vai tocar um... Amém, querido? Senhor, queremos expressar a nossa gratidão, dizer daieno. Se o Senhor tivesse feito só isto, Senhor, já seria suficiente, Pai. Mas nós conhecemos um Senhor, um Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós cremos e pensamos, conforme o mesmo poder que operou em Cristo, mas que agora está em nós. Senhor, neste dia nós queremos dizer daieno, Senhor. Amém. Obrigado. Nós queremos dizer Ebenezer, hasta aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Senhor, queremos que o Senhor faça brotar em nós um cântico de gratidão. Amém. Pelo que temos vivido, Senhor, por aquilo que enumeramos no começo, pelas coisas que temos vivido, que estão funcionando, que precisam ser aperfeiçoadas, mas já estão funcionando, já estão acontecendo, Senhor. Porque pode dar a impressão que quando falamos algumas coisas, que a gente não tem feito nada, que a gente não é bom em nada praticamente. Não, Senhor, há coisas que estão funcionando, Senhor, coisas que se estão manifestando, realidades espirituais que estão sendo manifestas, Senhor. Senhor, mas há outras, Senhor, que precisam ainda ser manifestas. Mas com gratidão nós dizemos, daieno, Senhor, daieno. Se o Senhor tão só tivesse feito o que está manifesto, nós diríamos que é suficiente, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor tem mais, Senhor. E esse mais, Senhor, não é motivado por um espírito de insatisfação, mas é motivado por um senso de responsabilidade, Senhor. Pelo que nós declaramos, Senhor, nesta tarde, Senhor, nós nos queremos linkar, queremos que o Espírito que nos conduziu pela manhã continue nos a conduzir agora, que o Espírito que falou com a gente, Senhor, pela manhã e começo de tarde, continue a falar com a gente, Pai, que a simplicidade como o Senhor nos usa e nos usou pela manhã, seja presente novamente, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, que nós mantenhamos o nosso foco, Senhor, que nós nos mantenhamos atentos, Senhor. Senhor, dizemos não a toda distração, aquela que já está dentro de nós e aquela que está ao nosso redor, Pai. Nós acalmamos a nossa alma, Senhor. Nós
nós alinhamos a nossa mente, Senhor, nós chutamos os pensamentos invasores, Senhor, que nos podem distrair deste momento, Pai. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que Teu Espírito está aqui para nos guiar e nos conduzir, Senhor, neste novo ciclo, entendendo que pelo caminho que vamos passar, nunca antes passamos, Senhor. Por isso, Senhor, colocamos a Tua presença na frente, Senhor, e nós vamos ser guiados pela nuvem, pela coluna, Senhor, pela arca do Senhor, e para onde ela, Senhor, girar, nós iremos, para onde ela indicar, nós avançaremos, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus, Senhor. Esta é a nossa declaração, Senhor, neste início de tarde, quase noite, Senhor, na segunda etapa deste momento, Senhor. É no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Eu queria antes chamar a Thelma, certo? Aproximar a Thelma, mas para poder linkar isso, certo? Nós ficamos com a impressão pastoral. Não são visões diferentes de uma mesma coisa, amém, queridos? São impressões diferentes. Amém, querido? Glória a Deus. Nós não estamos divididos, amém? Nós estamos somando um ao outro. Amém? Me está entendendo? É como quando você olha na caneca, não é verdade? Se eu olho daqui, eu tenho a impressão de alguns desenhos. O outro que olha por aqui vai ter a impressão de outros desenhos. O que olha por embaixo vai ver aqui. E que ele que está olhando aqui não tem a impressão. E outro está vendo por em cima, outro pelos lados. É isso o que queremos começar a viver. Não queremos ser uma igreja unilateral, mas queremos ser uma igreja que manifeste todas as impressões de uma única verdade. Amém, querido? Então, às vezes uma fala pode parecer que é contrária à outra, mas nunca será contrária, amém? Sempre será complementar. Amém. Está entendendo? Sempre será. Então você precisa, quando você está ouvindo, você não precisa falar, mas parece que a Cris está falando diferente ao Vitão, e o Vitão diferente até o Maldario. Não. É uma complementação da mesma coisa. Amém? Amém? Me está entendendo? Sim. Perfeito? E sabe por que entendemos que precisamos fazer assim? Porque de repente o que eu digo é captado por uma porcentagem de los que estão aqui. Há alguns que vão entender e dizer, olha, isso é interessante, mas há outros que entenderão quando o Vitão colocar a impressão, certo, do profético, entenderão e dirão, puxa vida, ele me trouxe um elemento que me faltava para entender. Daí vai vir a Cris e trairá outro elemento e fará cair fichas em um outro. E depois virá a Thelma, certo, que representa o Ministério de Ensino, um mestral, e ela trairá outra ficha que fará, cara, agora estou entendendo. Mas nós não podemos ficar, querido, aquém, na verdade. Nós precisamos caminhar na mesma pegada. E é a palavra que eu recebi nesta manhã. Não conduza a sua igreja de uma maneira unilateral ou direcionada por dois olhos só. Os 4 seres viventes têm olho por dentro e por fora, queridos. Me está entendendo? Isso quer dizer que tem uma visão do mesmo, mas são diferentes impressões que entram pelos sentidos da visão. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Você me entende? Então você precisa entender e defender essa verdade. Se alguém chegar para você mesmo daqui e dizer, não, mas parece que a Cris falou diferente do que o Dario falou. Não. Você tem que dizer, não, uma coisa complementa a outra. Não é diferente. Não estamos falando uma linguagem diferente uma da outra. Eles estão complementando. Amém? Beleza? Glória a Deus. Então, para fazer esse link, daqui a pouco eu chamo a Thelma. Eu vou chamar o Leandro, que o Leandro ele precisa compartilhar algo com a gente. Amém? Então eu vou chamar o Leandro para que ele conte no que ele entendeu de Deus nesta manhã. Amém? Para fazer esse link com a Thelma. Para explicar o que eu tenho para dizer, eu queria ler um pedacinho de Hebreus 11, que diz assim, no versículo 14. Porque os que... Não, é 11 e 14. Dá um tempo aí para que eles... Não, que eu já ia ler. Já lê então. Desse jeito, vamos lá. Porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Estava conversando com o Dario, até falei para ele que isso é uma resposta a uma conversa agradável que a gente teve na casa dele. E a gente fala de dar 100%, de dar o melhor para Deus, de sentimento de pertence. Só que eu entendo que a coisa é um pouco mais profunda. A gente tem que... Para eu dar o meu 100% para alguma coisa, aquela coisa eu tenho que sentir aquilo é minha posse. Eu até falei para o Dario, e o Glauco acho que vai entender bem isso. Lá na empresa, a gente é responsável por máquinas. A máquina que eu cuido, pertence à empresa, mas ela é a minha máquina. Então eu faço de tudo para aquela máquina dar o melhor dela. Minha máquina.
o dono é a empresa, mas enquanto eu sou responsável por ela, eu trato ela como minha. É meu pertence. Então, quem chega lá para mexer naquela máquina, eu fiquei sabendo que alguém foi, eu vou atrás, eu olho, eu quero ter certeza que o serviço foi bem feito, que a pessoa desenvolveu bem. Por quê? A cobrança depois é minha, é a minha máquina. E aqui na tribo é a mesma coisa. Se a gente não tiver a sensação de que a tribo me pertence, eu tenho um sentimento de posse em relação à tribo. Não é que eu pertenço à tribo, é ao contrário. A tribo me pertence. Eu sou dono da tribo. Aí a coisa anda. Porque ela vai ser minha, e se é minha eu vou cuidar. Tudo que é meu eu cuido. Você cuida do seu carro porque ele é seu. Você cuida da sua esposa, do seu filho, porque ele é seu filho. Te pertence. Então se você tem a sensação de ser um proprietário de algo, então você faz a coisa andar. Aí você vai conseguir dar 100%. Quem tem negócio próprio, ou pegar o pitch, por exemplo, que você depende das suas vendas para... Você tem uma meta. É a sua meta. Se você cumprir, dinheiro na conta no final do mês. Caso contrário, então... É porque o pitch tem uma... É o dever do pitch para si mesmo. Ele tem aquela sensação de que se eu não fizer, não acontece. Se a gente não trouxer isso para dentro da igreja, não vai acontecer. Aí a gente não dá o 100%. Aí o Ministério não, o evangelismo não sai porque o evangelismo não é meu. É do Dario. Então deixa por conta do Dario. Até quando eu estava conversando com o Dario agora há pouco, eu falei, vamos pegar um exemplo do Vitor e eu. Quando o Vitor se converteu lá na Presbi, eu já estava na Presbi, eu já era velho de casa. E o Vitor, hoje ele é profeta na casa, eu não. Eu raramente me manifesto. Mas por quê? Ele abraçou a causa da tribo como se fosse dele. Eu me mantive como frequentador. Nossa, que demais, gente! Gente, que demais isso daí! Nossa, que demais! É essa a diferença. Até falei pro Dario, eu podia colocar você. Falei, Dario, você podia estar no banco e eu podia estar pregando, mas qual a diferença? Você abraçou a causa. Por isso que o Dario é o Dario, porque ele abraçou a causa para si. E não é por isso que eu estou aqui na frente. Essa sensação, a causa é do Dario, então ele fez a coisa andar. Se o Gil, se eu, se qualquer um abraçar a causa como minha, aleluia, a gente, entre aspas, não precisaria do Dario estar aqui na frente dando a cara a tapa. Era isso que eu queria pôr. Não, vem aqui e te dê um abraço, pelo amor de Deus. Forte. Nossa, é forte, gente, é forte isso. Guarda esse texto. Glória a Deus. Os patriarcas saíram em direção a uma nova terra, a uma nova pátria. E para se tornar efetivos, eles precisaram esquecer da outra, para adoptar esse novo território como deles. Essa é a verdade daquele texto. Amém? É aquilo que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam. Eu vivo no Brasil como que se eu fosse brasileiro, com raras exceções. Eu não fico lembrando, mas na hora do almoço aqui comem, sei lá, farofa, isso, e lá no Chile estaria tomando uma sopita, uma caçuelita, certo? O Darlan me pergunta, cara, você não sente saudade de pauta com a Juja, com a Jujita? E eu digo, cara, eu não sinto saudade, porque eu fiz desta pátria a minha pátria, cara. Porque é muito difícil você tornar algo seu com uma lembrança daquilo que ficou para trás. Eu tenho um irmão, certo, que é do meio, certo? Do meio, o terceiro filho, nós somos 5, que ele morou de 2 a 3 anos no Brasil e ele voltou porque ele chegou com a visão de fazer aqui no Brasil um pequeno Chile. Então ele queria viver como chileno no Brasil. Então não funciona porque nem todos os elementos para fazer a comida do Chile estão no Brasil. Então sempre você vai tomar uma sopa e vai dizer, mas está faltando a pimenta típica lá do Chile que nós trazemos, não é? Você está entendendo? Então, essa verdade de Hebreus é muito interessante. Não é você só fazer parte da tribo, mas você sentir que isto também é seu. É um projeto de Deus, mas você adotar o projeto de Deus como seu. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o Gil também. Cadê o Gil? Aqui o Gil. O Gil também quer testemunhar algo com relação, certo? Essa foi com relação à primeira parte do apostólico, do profético, mas ele tem um testemunho a dar com relação ao pastoral. Ele me chamou também, ele disse, eu acho oportuno mencionar uma experiência que eu teve com isso. Vamos lá. Bom, gente, quem sabe do que eu passei com esse problema no braço, e para resumir, né? Eu tive a visita do Dario, do Vitor, da Cris, de todo mundo, né, os 5 ministérios, como a gente costuma dizer.
E meus amigos mais próximos, o Wagner, o Adriano, o Zecão, todos oraram, me ajudaram, me deram uma palavra de incentivo. E teve uma pessoa que um dia me ligou à noite. O Santos ainda estava ganhando o time dele, fiquei feliz, né? Mas tudo bem. E o cara falou uma coisa pra mim que me alavancou. Ele não é pastor, ele não é... Vai falar assim, não faz parte de 5 anos, mas faz parte dessa casa, que é o Leandro. E ele falou pra mim, cara, tá todo mundo orando por você. Será que você não quer sair daí? Que a gente quer que você saia daí. E a partir disso, eu comecei a lutar com a doença. Porque eu fiquei uma semana que eu não tinha reação. E quando ele falou isso pra mim, ele falou, eu quero ver você fora, mas depende de você. Se você não quiser, não adianta a gente orar, não adianta a gente pedir por Deus. É você que tem que sair. É você que tem que se recuperar, é você que tem que lutar. Ele não é um pastor. Mas isso, eu vi o cuidado de Deus com a minha vida através dele. Ele não estava presente, foi por telefone. Mas ele sempre esteve presente, ele sempre foi me visitar, foi em São Paulo. Deixou um dia, quase que ele deixou de aniversário de casamento, ele foi me ver. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor por ele. E ele não é um pastor. Então, o que se fala nessa casa que é um cuidar do outro, isso é verdade. Amém. E eu posso dizer para vocês, Amém. isso é verdade, isso existe aqui. Amém. Isso não é balela, isso não é conversa fiada. Isso existe nessa casa. E isso está dentro de cada um de nós. Cada um de nós Amém, tem Jesus. essa espontaneidade, essa capacidade um de ajudar o outro. Era isso. Amém. Glória a Deus. Amém, filho. É para fortalecer essa ideia, nós podemos cuidar uns dos outros. Isso é verdade. Isso não é utopia, certo? Como o mundo fala. Utopia, como o mundo fala, é algo que nunca vai se realizar. Utopia, no real sentido da palavra, é um lugar a ser alcançado. Você está entendendo? Não é um lugar inalcançável. No real sentido da palavra, certo? Mas o mundo fala, isso é utopia, cara, isso nunca vai acontecer. Mas na etimologia da palavra, certo? Utopia é algo que pode ser alcançado. Amém? Então, quando falamos um cuidar do outro, queridos, talvez nem todos, não é? Mas não precisou o Vitão, não, foi o Leandro. O Leandro é um salmista profético, cara. Todos conhecem o Leandro, mas é naquela oportunidade, e Deus usa assim o Leandro. Deus usa assim o Leandro. O Leandro promove a unidade entre as pessoas. Ele fala, vamos lá, vamos fazer. Ele está presente, ele chama para a casa dele. Ele é você não vê, certo? Mas ele tem essa graça. Né? Num momento X, Deus o levanta, certo? Para alavancar, para trazer para perto. Não me está entendendo? Então o Gil falou para mim, Dario, eu acho oportuno eu contar a minha experiência com o Leandro. E mencionamos o Leandro, mas talvez há testemunhos de outras situações, está entendendo? Não é só o Leandro, mas talvez alguém possa dizer, olha, eu estava num momento assim e eu recebi ajuda de uma pessoa X. Porque se Deus nos está levando, não só agora, mas a declarar que podemos cuidar uns dos outros, é porque nós podemos. Deus não é louco de nos pedir algo que nós não tenhamos condições de fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Vou chamar a Thelma, certo? Para que ela possa derramar sobre nós essa impressão como a representante do Ministério de Ensino, como dos mestres desta casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vou deixar a dona Thelma aí. Amém. Desde manhã, quando o Dario está ministrando, veio um texto, né, no meu espírito, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Colossenses, e aí ele está lá falando com eles de algumas coisas que estavam acontecendo, que eles ainda estavam vivendo, né, e aí depois ele fala, concluindo que todas aquelas coisas eram sombras, porque a realidade já estava revelada, já tinha se manifestado em Cristo. Então, enquanto o Dario falava, o que eu entendi em Deus, né, dentro disso para a nossa realidade? Algumas coisas ainda não acontecem, algumas coisas ainda não se manifestam, porque a gente ainda está enxergando sombras ou alimentando sombras de coisas que já foram reveladas, que já estão manifestas. Quando a Cris falou
esperar que outros vão visitar, né? E porque não é na pessoa do pastor, no nome do pastor, não vai funcionar, isso é sombra. A realidade já está manifesta. Né? Como o Gil falou, a realidade está manifesta. O Leandro ir lá visitar e fortalecer e manifestar cuidado é realidade manifesta e está no Cristo. Amém. Muitas coisas a gente ainda não consegue fazer, não consegue manifestar, porque a gente só tem a realidade das sombras. Mesmo a revelação já tendo sido trazida, mas a gente ainda continua alimentando sombras. E eu quero declarar para vocês que chegou o tempo de que as sombras sejam dissipadas, porque a verdade já está revelada no Cristo. As revelações do que Cristo tem para nós, para essa casa, para nós como tribo Ninho das Águias, já está revelada no Cristo. Talvez ainda a gente não consegue entender ou alcançar na proporção, mas para isso a gente não precisa ficar alimentando sombras, precisa ir atrás da realidade, porque a realidade já está manifesta, já está revelada. Sombra é um objeto, é um lugar, é uma pessoa, é um ritual que a gente faz até que o real se manifeste. Mas a gente já tem coisas reais acontecendo no nosso meio. A gente não precisa mais ficar usando desses subterfúgios para que a realidade venha. Por isso, quando o Dario fala, a ação multiplicadora não é sombra, a ação multiplicadora já é uma realidade revelada em Cristo para nós. É verdade, é mesmo. Os cultos, né, nosso ajuntamento aqui, não é sombra, não é só mais um cultinho igual todo mundo faz. A realidade do estar junto aqui já está revelada no Cristo. Amém. E se há coisas ainda, né, desse ajuntamento que não se manifestou, a realidade virá, a estratégia certa virá, mas a gente tem que deixar as sombras, porque já tem uma realidade revelada. Amém. E dentro disso tudo eu lembro do texto quando Jesus foi apresentado no templo. O texto fala que, eu gosto muito desse texto que fala que quando José e a Maria levou Jesus para ser apresentado, que tinha, né, o ritual da lei, apresentar a criança quando crescesse, o texto fala que eles levaram o menino Jesus para ser apresentado no templo. Só que aí o texto continua falando que havia um homem lá dentro do templo chamado Simeão, que já estava esperando uma realidade se manifestar. Amém. E quando eles introduziram o menino Jesus lá, eles levaram Jesus para o templo. A Bíblia fala que o Simeão tomou Jesus para ele, porque ele enxergou a realidade. Amém. Ele não enxergou o menino Jesus. E é muito legal isso, porque a continuação do texto fala que o Simeão falou, agora eu já posso morrer, porque essa era a promessa que o Espírito tinha feito para mim. Quando você visse a salvação, quando você visse o ungido, quando você visse o Cristo de Deus, seu propósito, seu tempo aqui na terra já estava cumprido. Você já pode morrer, já aconteceu. E é muito legal que quando ele toma o Cristo, ele fala, agora eu já posso ir, porque eu já vi a realidade manifesta. Amém. E eu tenho um tio que ele é louco para morrer, meu tio. Ele fica o tempo todo. Ele vai nos velórios, ele vai no cemitério, ele faz tudo. E ele chora, mas não porque tem gente morta, porque ele queria que fosse ele que estivesse morto. Ele é louco para morrer, meu tio. Porque ele acha injusto ele já ter vivido tanto que ele viveu e não ter morrido ainda, e um monte de gente já está morrendo na frente dele, sabe? E parece louco assim na cabeça dele. Mas dentro dessa realidade, morrer por morrer não tem significado nenhum. É verdade. O Simeão, quando ele se deparou com a realidade de uma verdade revelada que ele estava carregando há muito tempo, ele falou, agora eu já posso morrer, porque eu já vi cumprido aquilo que eu acreditei a vida inteira, porque se cumpriu. Então a gente precisa fazer essa comparação. A gente só está levando Jesus com a gente porque o José e a Maria, eles só levaram Jesus para o templo. Mas o Simeão, ele tomou Jesus para ele, porque Jesus era a realidade para ele. Entende? Enquanto eu só carrego Cristo comigo, eu só estou carregando sombra. Mas quando eu tomo Jesus para mim, eu tomo posse da realidade do que Cristo representa. Amém. Do que o Cristo é, do que o Cristo pode fazer, do que o Cristo pode manifestar. E essa realidade a gente precisa tomar para nós. A gente precisa se portar como Simeão. Eu preciso tomar o Cristo para mim. Eu preciso tomar as verdades reveladas em Cristo, em Jesus, dentro da nossa realidade aqui, Ninho das Águias. Eu preciso tomar isso para mim. Porque aí eu vou cumprir o meu propósito, eu vou viver aquilo que eu preciso viver.
resolver, eu vou alavancar pessoas que precisam ser alavancadas, porque eu tomei essa verdade para mim, eu tomei essa realidade para mim. Então, de uma maneira muito simples, sucinta, rápida, né? Era essa a impressão que eu tinha. Amém. A gente precisa, a partir de hoje, nesse novo ciclo, nesse novo tempo que o Senhor está nos introduzindo, não mais só carregar o Cristo conosco. Não que o José e a Maria estavam errados, não. Eles estavam cumprindo o papel deles de pais de Jesus. Mas durante um tempo de caminhada também, a Bíblia fala que acontecia algumas coisas com Jesus e a Maria não entendia. A Bíblia fala que ela ia só guardando no coração dela porque ela não entendia. Mas no primeiro encontro que o Simeão teve com Jesus, ele já tomou Jesus para ele, porque era uma verdade que ele estava carregando dentro dele. Então a gente precisa ter esse posicionamento de Simeão, tomar o Cristo para nós, tomar a verdade para nós, tomar a realidade para nós, e não simplesmente carregar o Cristo. Porque se a gente ficar só carregando o Cristo, a gente vai continuar vivendo de sombras. E não é essa a realidade que o Senhor tem para nós. Amém. Não é essa a realidade que o Senhor tem. Sim, Deus. A realidade, a verdade já está revelada em Cristo. Amém? A gente não tem, como o Dario sempre fala, a gente não tem um manual pronto de como tudo isso aqui vai funcionar. Mas a gente tem o Cristo é a realidade. Amém. E o Cristo vai mostrar para nós, cada passo, cada dia, cada ano, cada direção que a gente tem que tomar. Amém? Amém. Então, era isso. Amém. Vamos orar, amém, queridos? Vamos nos desfazer das sombras e avançar para a realidade. Vem, faça essa oração. Diga, Senhor, o que é sombra na minha vida, Senhor? O que tem aparência de realidade, mas não é. Amém? Senhor, queremos dizer não à sombra, Senhor. O apóstolo Paulo, como bem citou até uma, Senhor, ele diz: isso tão só foi sombra das coisas vindouras. Senhor, nós não queremos viver das sombras. O tabernáculo de Moisés era lindo, Senhor. Era caprichada a sua construção, mas era sombra. Era sombra do Cristo. Senhor, então nós queremos dizer não a tudo aquilo que é sombra na nossa vida. Que tem aparência de espiritualidade, mas não é realidade. Que tem aparência, é a sombra de um bem vindouro, de um depósito de Deus. Mas a gente não consegue viver a realidade, Pai. Porque estamos mergulhados na sombra, Pai. É no desenho tão só, é no rascunho, o rascunho de uma realidade espiritual. Senhor, sabemos que o Senhor desenhou uma realidade espiritual para cada um de nós. Mas, Senhor, queremos dizer e reconhecer que temos permanecido tempo demais na sombra, Senhor. Tempo demais, Senhor, na casa dos projetos, por assim dizer, Pai. Senhor, do protótipo, mas nós queremos avançar um tempo de que sair do papel, sair do protótipo, sair da maquete, Senhor, para uma coisa real. A maquete, Senhor, é linda, mas ninguém consegue morar em um apartamento de maquete, Senhor. É muito bem feitinho, cada detalhe, Senhor, a gente vê, mas não tem nenhuma criança brincando no parquinho de uma maquete, Senhor. Senhor, e nós queremos sair da maquete, Senhor, para o tempo de construir, para que haja um alcance de pessoas, Senhor, com essa realidade que nós vamos tornar manifesta. E como foi muito bem colocado aqui, Senhor, há uma realidade que o Cristo já tornou real para nós. Já há uma dimensão real, Senhor. Senhor, nós não precisamos criar isso, não? Isso já está à nossa disposição. Mas nós predispomos o nosso espírito para avançar em direção a esta dimensão, onde estão as realidades do Senhor. As realidades para o ninho das águias, a realidade para cada família que faz parte do ninho das águias, a realidade para cada família que ainda não está aqui, mas o Senhor já sonhou com eles aqui, Senhor. A nossa realidade, Senhor, ou a realidade que o Senhor sonhou para o ninho das águias, inclui pessoas que aqui não estão, Senhor. Mas nós decimos sim para essa realidade, Senhor. E que desde já o Senhor esteja trabalhando naqueles que não estão aqui, mas fazem parte da realidade, do manifestar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. É no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou chamar o Murilo, certo? Para que ele tenha estado aqui esta manhã, certo? E ele é um sinal profético daquilo que Deus quer fazer com a gente. Então eu pedi a ele que ele nos dê uma impressão
certo, do evangelístico, de alcançar outros, de se envolver com um perdido, que ele, a vida dele é essa, me está entendendo? Então ele não vai trazer uma impressão, não é? Do evangelístico que vai ser representado por ele hoje, porque nós não vamos dizer mais que nós não temos um evangelho. Amém? Mas ele está vivo dentro de nós, amém? Então ele vai encarnar, certo, esse ofício para nós hoje. Então ele é um Murilo, para quem não chegou cedo, quando ele foi apresentado, ele é um jovem rapaz, que de tímido ele não tem nada, ele se faz assim, mas ele não tem nada de tímido, certo? Ele é brasileiro, certo? Ele tem morado em algumas outras nações, ele está chegando dos Estados Unidos, é um membro de Jocum, certo? Da agência missionária Jovens com uma Missão, é nosso amigo particular, certo? Deus tem crescido um relacionamento entre a gente. Então quando ele chega aqui a São Paulo, ele liga e diz: olha, estou querendo ir a tomar um café aí contigo, e ele chega na nossa casa, amém? É um amigo mais chegado que um irmão, amém? É um jovem, mas que nós, inclusive eu, não é? Por isso digo nós temos muito a aprender com ele, amém? Temos muito sim. Ele disse que não, mas nós temos a aprender com ele, e ele com a gente também. Então eu vou deixar ele para que ele nos dê a sua impressão, certo? E o Senhor possa usá-lo neste momento, amém? Amém. Boa tarde, gente. Na verdade eu não sou tímido, é só me dar café eu fico mais ativo. Faltou café. Hoje de manhã foi falta de café, e à tarde também. Então... e à noite, se continuar, vai ser assim. Mas, vocês são muito lindos, gente. Muito tempo que eu sonhava em ser uma mosquinha assim no cu de vocês, só pra ver como é que é isso aqui. Porque o pessoal da Obediência Radical tem um carinho muito grande pelo Dario, pela Cris, que a gente conheceu um pouquinho mais tarde, pela Roberta. Eu primeiro conheci a Roberta, ela falava muito do Dario, da igreja dela, que era super legal, massa, era a igreja. Aí um dia Deus me colocou no meu coração de liderar um acampamento em Cuba, e foi o primeiro, e foi um momento ótimo para desenvolver um relacionamento aqui no primeiro, né? A gente chorou junto que só. E aí a gente tinha professores, aí tinha vários países, só não tinha ninguém que falava espanhol, e eu me lembrei do pastor da mega igreja, da Roberta, super igreja dela. Ela falava de boca cheia, assim, a igreja. Eu falei, ok, então eu quero ver o pastor. Ministrar aqui, ela conectou. Eu falei, ó, do jeito que você está falando, eu acho que seria o pastor ideal para essa ocasião. E ele foi lá, na nossa primeira, foi bem desafiador, escola traumatizante, mas mesmo assim ele gostou e continuou com a gente. E o pessoal em Cuba amou o ministério que Deus tem me dado a Dario de ministrar e de ensinar. E chamou de novo, aí na segunda Obediência Radical foi mais light, né? A gente não levou tanta pancada, deu mais fruto. E o Dario continuou ministrando lá, e Deus abriu muitas portas para ministrar para líderes e pastores. E na Obediência Radical virou professor titular, né? Tipo assim, todas as escolas a gente quer ver ele lá com a gente, e virou parte da Obediência Radical. Bem, assim, as impressões que eu gostaria de dar a vocês, primeiro é a mesma que eu já tinha antes, que eu já imaginava que vocês são especiais, eu vejo isso. Outra, vocês são muito privilegiados, eu também tinha certeza disso quando eu conheci o Dario e a Cris. E eu vejo, eu falo isso, eu não conheço muita coisa não, mas por ter dado umas voltinhas ao mundo em alguns países aí, eu vejo que vocês estão muito bem. Vocês têm praticamente, hoje... Dario, eu creio que ele queria que tivesse um evangelista aqui para representar. Mas vocês têm 4 dos 5 dons, gente. Quantas igrejas tem isso? Gente, poucas pessoas que têm esse privilégio, e não só de ter, mas eles terem espaço para se manifestar, e serem respeitados, apreciados, terem plataformas. Geralmente o profeta está se trombando com os pastores e com os evangelistas e os apóstolos. O pessoal não sabe lidar com essa dinâmica às vezes. E aqui está conseguindo sentar na mesma mesa junto e ninguém se engolir um ao outro. Né? Às vezes dá vontade, né? Mas o pessoal se segura. Né? Então, eu creio que esse aniversário de vocês
O aniversário é algo especial, eu penso, poxa, mais um ano de vida. E agora? Qual vai ser o meu próximo ano? Né? Vivi um ano e agora o próximo. E eu creio que aniversários é para isso, para a gente avaliar o que a gente viveu. Eu acho que vocês viveram isso e ver à frente. O propósito que a gente está aqui não é só para adorar a Deus. Existe a adoração, a gente vai fazer isso para a eternidade, isso nunca vai acabar. Mas tem algo que a gente tem que fazer aqui na terra que vai acabar. E nós precisamos fazer, senão a gente não vai fazer a melhor parte. E a gente não vai ver todos que deveriam estar lá adorando a Deus junto conosco, que é o evangelismo. Nós precisamos pregar o evangelho. Imagina, se ninguém pregasse, falasse de Deus para você, como você estaria aqui hoje? Onde você estaria? Tente imaginar um pouquinho onde você estaria hoje se ninguém falasse de Jesus para você. Hã? Você estaria numa situação boa? Onde estaria a sua família? Seu casamento? Gente, que lindo essa igreja aqui. Tantas famílias, eu não me lembro de ter ido numa igreja com tanta família assim por metro quadrado. É coisa sobrenatural isso aqui, gente. Não tem explicação. A maioria é igreja, você vai em qualquer igreja, eu digo qualquer igreja. 70% é mulheres, 30% homens. Aqui é 50-50. Eu fiquei sabendo que aqui todos casados, parece que tem 4 solteiros aqui, né? Sem contar os adolescentes. É isso? 2 homens, 2 mulheres. Estou esperando não sei o que, mas... Está quebrando o mistério. Para, gente. Negócio... Eu tenho uma noção profética aqui, né? Então, nós temos que pregar o evangelho. Eu não sei se vocês estão rindo. Isso é sério. É sério. Então os irmãos têm que entrar na unção da igreja aqui. Vocês vão abraçar a visão ou não? Sim. Senão eu vou mudar pra cá e eu vou abraçar essa visão. Pode, me posso não. Misericórdia, Jesus. Ainda bem que é só 12 minutos. Então nós temos que falar de Jesus. É tão lindo esse lugar aqui. E seria egoísmo nosso, manter tudo isso aqui só pra gente. A gente não pode ser egoísta. Jesus entregou a vida dele por nós. E assim nós devemos entregar a nossa vida uns aos outros. E não só os que estão aqui dentro, que eu achei tão maravilhoso. Gente, eu tive numa igreja que uma viúva, uma mulher perdeu, muito ativa na igreja, e ela perdeu o seu marido. Foi assassinado por um inquilino. E ninguém na igreja deu um sinal de estender as mãos para essa mulher. Ela estava sozinha, ninguém. O pastor sabia o que aconteceu, ela chorou, mas ele não falou para ninguém na igreja que ela precisava de ajuda. Aqui as nossas viúvas, antes de acontecer uma calamidade, já está sendo avisada, vamos cuidar das nossas viúvas. Gente, meu sonho era ouvir as igrejas dizer essa mensagem que vocês estão ouvindo hoje. Vamos cuidar dos nossos órfãos, dos nossos adolescentes, vamos ligar um pro outro. Gente, isso é um luxo, isso é um luxo. Amém. Gente, é luxo. Eu já fui em igreja que não tinha isso aqui não. Vocês são primeira classe do mundo gospel. Do mundo evangélico. Isso aqui é um paraíso. Vou filmar isso aqui, gravar um documentário e postar isso aqui, ó, gente. A igreja do futuro. Aí, ó, sonha aí que um dia vocês vão chegar a esse nível. Então, mas mesmo assim... Gente, não, desculpa. Você vê que Deus talvez... Ou vocês estão bem assim, ou Deus me levou só para a bocada quente, viu? Mas vocês estão indo bem. Então eu quero encorajar nessa unção, nessa fartura que vocês têm, que nós temos, né? Me sinto parte da igreja. Amém. Obrigado. Então, nessa fartura que nós temos aqui, de conhecimento, gente, até uma ministrão também, uma riqueza, meu Deus do céu, vontade de ficar ouvindo o dia todo a pastora Cris, meu Deus do céu, comédia. Ela é uma desgracia, uma mãezona, você se sente abraçado por ela. O Darinho, você sente levando uma surra, mas...
Lá na obediência radical, rapaz, eu fui pra Curitiba e eu deixei o Dario lá sozinho. Eu falei, gente, você recebe o Dario, depois eu volto. Aí eu cheguei à noite, o Dario já tinha ficado sozinho no quarto lá com eles. E aí, como é que foi? Aí os meninos cearenses, tu é doido, Dario, meu Deus do céu. Tu é doido, Dario, eles... Aí eu falei, eu só perguntei, foi massa, tu é doido, não pergunta isso não, cara. Ficou vermelho? Aí eu perguntei pra ele, ficou vermelho? Cara, a veia dele parece que explodiu. A gente quase subiu pra colocar um pano ali pra segurar. Tava na hora de eles voar a gente. Mas o Dario lá não, é aquela pessoa que o pessoal fala, me bate que eu gosto. Eles gostam da voadora dele. Gosto, sinto saudade de apanhar. A gente tá muito lá, a gente tem que chamar Dario. E ele se sente seguro, porque sente que há um cuidado, que há uma direção aqui. Então vocês são muito bem servidos aqui. Gente, a forma, encerrando, né? As estratégias que Deus nos dá como igreja é diferente uma com as outras. Aqui é uma igreja que, se você for comparar com outras igrejas, você nunca vai conseguir encaixar, não tem comparação. Nós, né? Nós somos únicos, eu incluí logo o Six Barge aqui. Somos únicos. Cada um, da mesma forma que cada um aqui há essa diversidade, nós precisamos entender que há um papel, uma tribo, né, como vocês chamam, eu acho tão lindo isso, é uma tribo, mas fazemos parte do mesmo reino. E nesse evangelismo nós precisamos entender que, gente, fala, chama a pessoa para vir, se não gostou, benção, glória a Deus, se não gostou, o problema dela, perdeu a chance, vamos orar, quem sabe ela encontra outra igreja. Mas vem, olha que delícia estar aqui num lugar desse, sua família, seus filhos podem correr à vontade, está protegido, está guardado. Você não tem o que perder trazer uma pessoa para ouvir a palavra aqui. Ah, mas a palavra lá é muito de ensino, evangelista, daí, bom para eles. Vai já ter uma mente pensante, já vão comer comida boa logo no começo, não vai comer fast food, já vai logo com uma comida bem servida, bem trabalhada. Glória a Deus. Assim, encerrando, eu gostaria de contar uma história que está no Evangelho de João. Posso? Posso? Vocês deixam? Sim. Evangelho de João, capítulo 9. Sabe, Jesus, se vocês notam nos Evangelhos, ele nunca cura um cego da mesma forma. Cada vez ele cura de uma forma diferente. Isso é uma forma dele mostrar para nós que não existe uma forma igual para todas. Deus sempre está fazendo coisas novas. Não é tudo. É para ninguém dizer a forma que cura o cego é desse jeito, porque Jesus só fez desse jeito. Não, Jesus sempre fazia de uma forma diferente. A forma que Deus vai usar nós como igreja vai ser diferente do que o outro. Eu acho tão linda a visão que Deus deu para vocês do trabalho social com escola. Meu Deus, a gente precisa de escola. Olha o que o governo está ensinando nas escolas públicas aí, gente. Olha que as escolas até particular estão ensinando. Eu cheguei na faculdade aí, na Santo Amaro, fui passar lá na frente e era jovem fumando droga, os assuntos, eu fui comer um lanchinho lá, os assuntos de prostituição, droga, festa, balada, meu Deus do céu. Agora imagina se a gente já pega esses meninos pequenininhos, cuida deles, trata, dá princípios bíblicos, onde eles vão estar amanhã. Gente, isso é maravilhoso que Deus tem dado a vocês. Vamos lutar para isso. Vamos lutar, gente, isso é lindo. Talvez, eu não quero desencorajá-lo, talvez a gente não seja uma igreja de números, de 5 mil membros, ou talvez seja uma igreja que vai crescer talvez 100, 150. Jesus, ele em 3 anos e meio de ministério, foi só 12. Teve uma vez que ele estava pregando, ai meu Deus, não dá mais tempo, mas Vai lá. Ele estava pregando e ele fala assim: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que beber a carne, comer a carne, beber do sangue do Filho do Homem, terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. E ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum.
E os seus discípulos, ao verem-lhe dizer essas palavras, começaram a dizer: dura essa palavra, quem pode suportá-la? E disse Jesus, sabendo ele no seu interior que os seus discípulos queixavam do que se ouvia, perguntou-lhes, disse-me: isso os escandaliza? O que dirás quando vê o Filho do Homem voltar para de onde veio? As palavras que nos digo é espírito e vida. A carne não produz nada de proveito, mas o espírito que dá vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois ele sabia desde o princípio quais não criam nele e qual o trairia. E os seus discípulos, muitos dos seus discípulos, ao ver essas coisas, voltaram atrás e deixaram de segui-los. E aos 12 ele perguntou: vocês não vão embora com eles? E Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Se tu tens a palavra de vida eterna, sabemos que tu és o Santo vindo de Deus. Jesus, ele sempre usa a gente de forma diferente. Tem coisas que ninguém vai entender, que a gente vai fazer. Vou chamar a gente de doido, vou chamar de igreja de fundo de quintal. O que for, pode chamar, tacar pé de assim mesmo. Então, e aí? O que falavam de Jesus? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: mestre, o que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: não foi ele nem seus pais que pecaram para que ele nascesse cego. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E quanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse-lhe: vá e lava-se no tanque de Siloé. Que significa o enviado? O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E aqueles que o conheciam e tinham anteriormente visto mendigando, perguntaram: não é esse aquele ao qual estava sentado mendigando? E alguns afirmavam que era ele, mas outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu mesmo. E eles perguntaram: como então você pode ver? E o homem que fora cego respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, aplicou nos meus olhos e disse-me para lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? Não sei, respondeu ele. Então os judeus levaram o homem para os fariseus, porque era sábado, o dia que Jesus misturou terra com saliva. E os fariseus o interrogaram para saber como ele recuperara a vista. Então, e perguntaram. E o homem respondeu: ele misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos, disse para lavar-me, e eu fui, lavei-me e agora eu vejo. E os fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve uma grande divisão entre eles. Então, tornaram a interrogar o cego: o que você diz a respeito desse homem? Foi os seus olhos que ele abriu. E ele respondeu: ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que o homem fora cego de nascença até quando mandaram chamar os seus pais. E pelo chamado, perguntou: esse é o filho de vocês, ao qual nasceu cego? Como então ele pode ver? E estes responderam: sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas como ele pode ver, não sabemos. Pergunte a ele, idade ele tem, poderá falar por si mesmo. Pois já estava decidido: quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Por isso que os seus pais disseram: pergunte a ele, idade ele tem. Então os fariseus chamaram o homem pela segunda vez. Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é um pecador. E o homem que fora cego respondeu: não sei se ele é pecador ou não, de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amém. Aleluia! Então, os fariseus tornaram a interrogá-lo:
Então, como lhe abriu os olhos, o que ele fez? E o homem que fora cego respondeu: eu já lhes falei, e vocês não me dão ouvido. Por que me tornam a perguntar? Por acaso vocês querem ser discípulos dele? E os fariseus lhes disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem, nem sabemos de onde ele veio. E o homem que fora cego respondeu: ora, extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele abriu os meus olhos. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego fossem abertos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas aquele que teme e pratica a sua vontade. Se esse homem não fosse de Deus, não teria aberto os meus olhos. E os fariseus responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia a nos ensinar? E expulsaram da sinagoga. Bem, isso foi em João capítulo 9. Para a pessoa do mundo, não importa como aconteceu o milagre na vida dele, como foi a experiência dele com Jesus, se a igreja tem essa estrutura, se é uma igreja que tem esses 4 dons ministeriais, para eles não tem diferença. Para ele o que importa é que ele veio aqui e a vida dele foi mudada. Amém. As pessoas que vão mais criticar a gente não vai ser as pessoas do mundo, vai ser os fariseus. Vai ser os crentes velhos, vai ser aqueles que falam muito e não faz nada. Aquele que não se importa com o perdido vai ser o primeiro a tacar pedra em vocês quando vocês estiverem cuidando do perdido. Mas não desanime. Tenham bom ânimo, no mundo tereis aflições. Amém. Mas, como disse Jesus, eu venci o mundo. Amém. Então, é normal, gente. Vamos compartilhar desse amor, dessas boas novas. Amém. Vale a pena. Tem gente dando pescoço para isso lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita. Gente, e eles não querem que a gente ore para que pare a perseguição, não. Sabe qual a oração dele? É que a gente não negue Jesus com a fartura que a gente tem. Eu encerro aqui, se eu pudesse passar a tarde toda. Mas eu quero encorajar vocês, continuem nessa unção. Pregue o evangelho. Pregar o evangelho é uma prova de amor a Deus e amor ao mundo. É uma prova de gratidão, que nós somos gratos a Deus por quem Ele fez na nossa vida. É dizer: Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que o que o Senhor fez na minha vida é bom. Eu não sou egoísta, assim como o Senhor me tirou da bebida, das drogas, restaurou minha família, deu uma igreja tão gostosa de família, de comunidade. Eu quero isso para outras pessoas também. A gente não dá presente para as pessoas? Sim. Não dá no Natal, no Ano Novo? Por que a gente não pode dar salvação para elas? Por que a gente não pode dar Jesus? Eu creio que essa pessoa, se ela receber de verdade, através da sua vida, ela vai ser grata a você eternamente. Amém? Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Bem, queridos, vamos trazer o Murilo outra vez, não é? Amém. Ele vem chegando de Conan, não é? A base da Faculdade das Nações no Havaí. E participou de um treinamento onde eles memorizam a Bíblia, não é? E tão gostoso, não é verdade? O relato dele é o capítulo número 9 do livro de João. Bem, querido? Porque eles estão preparando uma geração para quando a gente não tem a Bíblia, para entrar em lugares onde não podemos levar a Bíblia assim de papel, tá entendendo? Ela pode levar dentro. Amém. Amém? Amém. Amém? Vamos trazer um dia para que nos ensine nas Amém. técnicas de Amém. memorização. Eu sei que ele tem que fazer umas horas, não é? Quem sabe ele pode nos dar uma oficina, um seminário. Agosto eu devo estar passando em São Paulo para pegar meu voo para Moçambique. Eu estou levando a equipe lá para dar uma ajudinha a Roberto também. Amém. Bem, então, vamos ver as datas dele, amém? Amém. Mas nós temos um desafio aí, amém? E Deus preparou esse momento para que nós pudéssemos ser carimbados, amém, assim, com os 5 ministérios, com a realidade dos 5 ministérios, amém? Glória a Deus. Então, este é o dia que fez o Senhor para nós. Por isso estamos alegres. Eu quero agradecer a Deus por estes 6 anos, por tudo o que o Senhor já fez, por todas as curas, por todas as palavras proféticas que foram liberadas e cumpridas,
e nos preparar para o cumprimento daquelas que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir, não é? Por tudo o que tem acontecido nestes 6 anos, não é? Não sei quanto dá, 365 dias por 6, mas dá por aí ao redor de 2.000 dias, talvez 1.900, não é? Se 6 por 3 é 18, na verdade aí já temos 2.200 dias, não é? Que nós temos, entre aspas, vivido. Eu quero ser grato ao Senhor neste dia, amém? Por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito viver nestes 6 dias. Amém? Nos lembrar, certo? O livro de Lamentações diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então há coisas que neste dia precisam nos dar esperanças. Amém, querido? Entendendo que o que não alcançamos até agora, se nos abre um ciclo onde nós teremos a oportunidade de alcançar, de manifestar. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o desafio para o 6º ano. Amém? Amém? Esse é o desafio. Amém? E para os anos vindouros. Amém? Então, o Senhor nos reuniu aqui. Acredito que grande parte do Ninho das Águias está neste lugar. Então, eu queria que ficasse de pé. Vamos orar, você. Vamos agradecer ao Senhor, amém, gente? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Obrigado, Espírito Santo, por essa. Obrigado, Deus, pelo seu sangue que veio cada com Cristo é o cabeça, nós damos a honra, a glória, a qual nós nos prostramos, a qual nós declaramos a santidade, a glória, a qual nós declaramos a vitória, a honra, o nosso Senhor, em nome de Jesus. Declaramos a tua verdade, Senhor, reinando em esperança. Governo do Senhor, declaramos o senhorio do Senhor. Vem do teu governo, estabelecido, Senhor, o sonho do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, que nada se perdido. O Senhor tem a glória e o honra de todas as coisas. Aquilo que nós decidimos, que nós escolhemos, que possa refletir direto em honra e glória ao Senhor. Aquilo que dedicamos, aquilo que cumprimos, suba a ti, Senhor, como oferta, não como a de Caim, mas como a de Abel. Corpo, alma e espírito, sobe ao Senhor, integridade, de maneira digna da presença do Senhor. Senhor, te damos graças, Pai, neste dia. A glória, Jesus. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Pai. Obrigado por se manifestar em amor e bondade nesses 6 anos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua direção, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem fortalecido, nos tem amadurecido, Senhor, nesse tempo. Obrigado, Deus. Queremos expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Mas também ser grato ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Senhor, porque nossa história não termina aqui, por assim dizer. Não é o ponto final de algo, mas é o início de um tempo novo, Pai. De novas revelações, Senhor, de novos entendimentos, de novos desafios. Obrigado, Deus, por cuidar de nós, Senhor. Uma vez mais, Senhor, eu declaro que esta casa é tua, Senhor. Esta casa, Senhor,
pertence ao Senhor, o Senhor é dono desta casa. Como diz Isaías, o governo está sobre teus ombros. Nós somos meros instrumentos da manifestação do teu governo. As famílias são tuas, Senhor. Como disse Salomão no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, Senhor, em vão trabalham nos ministérios desta casa. Inútil não será trabalhar de dia e de noite se o Senhor não edificar a casa. Eu declaro que Tu és o edificador do ninho das águias, Senhor, e as Tuas palavras que são Espírito e vida nos têm alimentado estes 6 anos, Senhor. Temos comido de Tua carne e bebido de Teu sangue, Pai, para que possamos ter parte contigo, Senhor. Senhor, declaramos que Tu és Senhor desta casa. Que esta casa tem Senhor e dono, Pai. Não nos deixe nos perder na caminhada, Senhor. Não nos deixe, Senhor, manifestar a vontade do homem nesta casa. Como o Senhor disse para Pedro, Pedro, isso não te revelou carne e sangue, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Senhor, nós não queremos nada que é carne e sangue, Pai. Nós não queremos nada que é humano, nós queremos aquilo que o céu nos libera a fazer, a entender, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Que a nossa humanidade diminua para que o Senhor cresça. Que o homem natural seja aniquilado dia após dia para que o homem corporativo, o homem espiritual que representa esta casa. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que dos 2 povos ele fez um só homem, um só corpo. E nós queremos ser a manifestação de Teu corpo na terra, Senhor. Mas não carnalmente, Senhor, não humanamente, mas a manifestação do Teu Espírito, Pai. Senhor, eu ratifico, Senhor, quando as pessoas me perguntam como você nos tem mantido juntos 6 anos. Eu digo, eu não sei, porque não sou eu que nos mantém juntos. É o Senhor que nos mantém juntos. Senhor, eu não tenho mérito nenhum em tudo isto. O mérito do Senhor, Pai. Eu sou um mero instrumento, eu sou um filho que trabalha para o Senhor. Eu não sou só um trabalhador que trabalha, eu sou um filho que trabalha. E tudo o que temos feito, visto acontecer é obra Tua, Senhor. Por isso a Ti toda a honra, toda a glória neste dia, Senhor. Aleluia. Toda a honra, toda a glória. Tudo o que declara, Senhor, o livro de Apocalipse, honra, fama, riqueza, sabedoria, são para Ti neste dia, Senhor. Nada é nosso. Sacudo meus pés, Senhor, de todo reconhecimento humano na minha vida. Senhor, eu entrego ao Senhor, Pai. O Murilo falou, Senhor, que nós temos fartura, mas isso se deve ao Senhor. Que nós estamos em um bom nível, Senhor, mas isso se deve ao Senhor. Senhor, Ele falou, Senhor, que o pessoal por onde eu passo, que sou filho desta casa também, Senhor, nos ama e nos reconhece, mas isso é porque somos do Senhor, porque carregamos algo que é do Senhor. Se há alguma glória em tudo isso, eu me gloriarei no Senhor. Eu me gloriarei em Ti, Senhor. Obrigado por este tempo, Pai. Obrigado pelos filhos que o Senhor me tem dado. Obrigado, Senhor, por aqueles que são filhos, mas ainda não entenderam quem são. Obrigado por aqueles, Senhor, como disse o Leandro, que às vezes só frequentam, Senhor, mas são filhos, Pai, só não sabem, só não entenderam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu nunca pensei chegar hasta aqui, Senhor, mas o Senhor nos trouxe.
E eu sei que há muito caminho a percorrer ainda, Senhor. Obrigado, Senhor. Bem, querido, como disse o Vitão, meu filho, não é? Para mim tem sido uma honra caminhar com você. Amém? Uma honra caminhar com você. Amém. Nos momentos difíceis e nos momentos bons. Os momentos bons nos trazem uma experiência. Nos momentos difíceis aperfeiçoam a minha vida, as minhas ferramentas. Quero agradecer por los que aqui estão e por los que aqui também passaram. Amém? Por aqueles que já se foram. Porque eles aperfeiçoaram na minha vida. Eles me fizeram amadurecer. As situações ruins que passamos estes 6 anos me têm feito crescer, a minha esta igreja. Então não nos vamos lembrar não só das coisas boas, vamos nos lembrar das coisas ruins, mas com alegria. Porque elas geraram experiências enormes. Essas experiências ruins nos habilitaram para viver este momento. Amém? E eu quero reiterar que o Senhor nos preparou para viver estes dias. Amém. Com essa palavra eu quero dizer que nós afugentamos todo o medo dos dias que virão. Amém. Afugentamos todo o temor Amém. dos dias que virão. Porque serão dias intensos, queridos. Serão dias intensos. O Senhor não só nos dará velocidade, mas nos trará intensidade. Amém, queridos? Você está entendendo? Nós temos que correr talvez não mais forte, mas gastar mais energia em momentos mais curtos do desenvolvimento e a prática da nossa fé e da nossa espiritualidade. Amém? Vai ser uma honra caminhar do seu lado. Amém? Uma honra caminhar do seu lado. Uma honra caminhar do seu lado. Eu digo para algumas pessoas que se eu sei que tenho muito para fazer ainda, mas se eu morresse hoje, eu iria embora contente. Amém? Se eu morrer amanhã, eu vou embora satisfeito com aquilo que eu tenho feito até este momento. Me está entendendo? Em mim não há frustração. Amém? Eu quero que você entenda isso. Em mim há um ideal a ser alcançado. Amém? Em mim há uma meta a ser alcançada. E tudo o que eu tenho vivido até agora, e nós temos vivido como casa, é bagagem espiritual para alcançar o lugar sinalizado por Deus. Amém? E eu insisto, seu aporte é de vital importância. Amém? Como disse o Leandro, isto não é meu, isto é nosso. Amém? Esta é a nossa herança aqui na terra, porque nós vamos ter outra herança. Amém, queridos? Então nós vamos selar este momento participando da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, não sei se os copos estão servidos ou alguém que sirva de maneira equitativa e quantitativa. Amém? Alguém que me ajude, não sei se é o Maurício, ou alguém que possa ir servindo aos pouquinhos, ou outra pessoa. Se você vai fazer outra coisa, Maurício, fica à liberdade. Isso, ajude a Cristo no pão. Se você não trouxe seu copo, traga. Amém, queridos? Você trouxe, enquanto os meninos enchem os copos, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, vai lá separando, vai lá entregando, para que nós possamos ganhar tempo. Amém? Traga sua oferta, seu dízimo. Chame seus filhos para perto para que eles possam cear com você. Amém? Procure sua parentela, procure, se seu pequenininho anda por aí, procure-o. Eu não lavei no chico. Fique perto, filho, que nós vamos cear. Fique perto aí. Não pegue nada ainda aí, pô. Espera um pouquinho, já vamos pegar. Bernardo, procure o papai está aqui servindo, procure a mamãe, fique perto da mamãe, Bernardo. Então vá, olha lá está sua mãezinha, ó, lá. Fique perto dela, porque aí o pai vai levar os elementos. Queridos,
queridos, está faltando o Fernando e a Carol, acredito que ainda estão viajando. Sim, eles vão voltar amanhã. Ou terça. Para voltar amanhã ou terça. O que mais está faltando? O Leandro está trabalhando, mas a Bê está aí. Tiago Mailó. O Rogério e a Gilson. Ana Jerusa. A avó Jerusa. O Newton. Sidney. Jaque. A Simone. É o Adriana, Caio, a família do Caio, a família do Adriano. A Simone. Deixa esse pouquinho, se de repente alguém chegou atrasado. Amém, querido, vamos orar, amém. Não se disperse, por favor. Não se disperse. Amém. Foi oportuno aí o texto, certo, que foi proclamado por Murilo. Se nós não beber se nós não comer da carne e beber de seu sangue, nós não temos parte com ele. Amém. Não somos um com ele. Amém. Então, de maneira simbólica, de maneira profética, nós vamos comer do pão, que significa seu corpo. Nós vamos beber do suco de uva, que significa o sangue derramado. Amém, querido? E vamos fazer valer esse sacrifício na nossa vida primeiro, e depois atingindo o desafio de Deus. Amém? A gente vai fazer igual como a gente está fazendo outros dias, não é? Amém? Você pega e compartilha com alguém. Você pega um pedaço e passa. Amém, queridos? Perdão. Amém? Pegue um pedaço e passa no que ficou. Amém? Porque o Senhor mandou, Ele partiu o pão e pediu para seus discípulos: fazei igual que eu. Ele partiu o pão e o repartiu. Reparta o seu pão que tem na sua mão. Amém? Você pega seu pedaço e entrega o pão. Amém? Aí o outro pega seu pedaço e passa o pão para outra pessoa. Eles têm. Deixamos aqui. Não, deixemos aqui. Amém, queridos? A pastora aqui quer abraçar todo. Malu, abraça depois, tá bom, pastora? Tá bom, pastora? Nos intervalos que comida, eu vou aproveitar. Amém, queridos? Vamos lá. Vem aqui, os que estão aqui primeiro, pegue o seu copo e volte ao seu lugar, por favor. Os que estão deste lado só. Pablo, comporta-te. O que você quer, meu amor? Deixemos aqui deste ladinho primeiro, amém, queridos? Porque pode pegar, Leandro, pode ir, filho. Mas deixemos aqui primeiro, depois aquilo do meio e depois aquilo que estão aqui, para que não se forme uma muvuca, amém? É só para isso. Todos os que estão aqui já pegaram? Sim, então aquilo que está sentadinho aqui no meio, por favor, pegue seu copo, por favor. Pega um pouco de uva, pegar. Espera. Se porventura alguém ficou sem suco de uva, você compartilha um pouquinho com seu irmão. Amém, querido? Porque como é no cálculo, são diferentes copos, então às vezes um é mais, outro é menos. Às vezes algum fica sem nada. Ah, muito bem, pai, muito bem. Amém? Sobe aí um degrauzinho aí, vocês, por favor. Aí os que estão aqui, por favor, avancem e peguem seus copos deste lado. Avança aí, rapaz. Tá avançando.
Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Senhor, te damos graças, te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, pela obra da cruz, pela salvação, pela regeneração, pela justificação, por nos tornar filhos, pela adoção como filhos, Senhor, pela santificação nas nossas vidas, obra da cruz, Senhor, obra da cruz, Senhor. Senhor, declaramos que este pão simboliza o teu corpo, o qual foi entregue por nós. Senhor, que tanto nós como nossas crianças entendam neste momento e que nós possamos ser, Senhor, o catalisador desta verdade para com eles, Senhor. Senhor, da mesma maneira, Senhor, este suco de uva representa o sangue de uma nova aliança, Senhor. Senhor, e nós como ministros de uma nova aliança nos movemos, Senhor, na dispensação da graça, na dispensação da nova aliança. E com alegria, Senhor, participamos deste momento, que não é um ritual, Senhor. Não é uma mera costume, Senhor, mas é algo que toma vida a cada momento que nos reunimos ao redor de nós. Obrigado, Senhor. Podemos comer do pão e beber do suco de uva na medida que comemos o pão. Aleluia. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvamos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te Exaltado. adoramos. Te adoramos, Senhor. Todos os dias. Te adoramos, Senhor. Toda situação. Senhor é bom. Senhor, Bom, engrandecido. Senhor. Agradecido seja o Senhor. Agradecido seja o Senhor. Exaltado. Santidade, sua vida. Sua obra, tudo. Amém, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Adorado ao nome de Jesus. Honra e glória, vamos lá. Ore com sua família, ore com aquele que está com você. Se alguém está sozinho, adopte-se sozinho. Senhor, oramos pela nossa casa, pela nossa família, que faz parte desta casa. Pedimos ao Senhor, te convidamos a caminhar este tempo com a gente, Pai. Neste novo ciclo, Senhor, fazemos uma aliança contigo, Senhor. Guia nossos passos, nos conduza, nos mostre a sua vontade, Senhor. Nos faça ver aquilo que ainda não enxergamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Essa geração representada por mim, a Cris, Senhor. Por esta geração representada pela Miriam e o Neto aqui. Por esta terceira geração representada pelo Pablo, Senhor. Estamos vivendo coisas diferentes, Senhor, diferentes desafios, mas estamos sendo introduzidos no mesmo caminho, Senhor. Senhor, continue nos guiando, conduzindo, ajudando-nos, Senhor, ajudando o Neto que está aqui, Senhor, a entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Senhor. Que nada se perca, Senhor, que nada se perca, Senhor, nem na nossa geração, nem na geração deles, nem na geração do Pai, Senhor, declaramos, Pai, o Teu amor derramado, Senhor, sobre a nossa casa, sobre nossas casas, e que fazemos parte integral desta casa, em das áreas. Nos alegramos por este tempo em Ti, Senhor, e aceitamos o desafio do Senhor para estes dias, de sermos melhores daquilo que nós temos sido, melhores filhos, melhores maridos, melhores tudo, Senhor, para corresponder à demanda destes dias. No nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quer pãozinho? Obrigado, Deus. Acho que não tem mais suco, cara. O suco acabou. Acabaram as duas caras. Tem um golinho aqui, ó. Ó, tem aqui um restinho aqui, ó. Milena, quer nesse pão?
Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o próximo domingo é culto geral lá na Casa da Torcida. A partir das 17h30 nós reunimos lá as crianças lá em casa. Amém, queridos? Quarta-feira lá em casa também. Amém? Glória a Deus. Abrace os que você possa abraçar. E estamos finalizando esta parte. Tem bolo? Então, tem bolo. Só gostaria de dar uma introdução agora. Já vamos orar pelos aniversariantes aqui, amém? Porque senão vai se tornar muito longo e depois isso cria uma dificuldade, porque quando começa a escurecer todo mundo quer ir embora, não é? Senhor, eu quero orar pelos aniversariantes, Senhor, por aquele quadro que a Celinha fez, por cada nome, por cada casal, por cada filho que fez aniversário este mês, Senhor. Queremos declarar a bênção do Senhor. Queremos declarar que eles estão entrando em um novo ciclo juntamente com esta casa. Com esta casa, Senhor, nós junto com eles e eles juntos com a gente, Pai. Senhor, queremos declarar que eles viverão os melhores dias da sua vida. E isso não implica que não terão dificuldades, que não terão problemas, mas terão solução, terão apoio, terão acompanhamento para ir além dos problemas, Senhor. Desfrutarão do dia bom, Senhor, e terão condições de enfrentar o dia mau. Senhor, como igreja, desde já os abençoamos, nos alegramos, Senhor. Pedimos ao Senhor que libere a provisão espiritual, a provisão material, Senhor. Senhor, recursos psicológicos, emocionais, de sabedoria e de revelação, Pai, para que eles possam enfrentar os futuros dias, Senhor, com um coração sábio, como disse o salmista. Ensina-me a contar meus dias, Senhor, com um coração sábio, Senhor. É o que nós declaramos e nos alegramos, Senhor. Damos vivas de júbilo pela vida de nossos irmãos neste dia, porque tem completado um ciclo mais de vida e estamos se preparando, já começaram a viver um novo ciclo na vida de cada um deles, Senhor. É o que nós declaramos em nome poderoso de Jesus. Senhor. Amém, Senhor, querido? nós oramos e abençoamos os dízimos, as ofertas missionárias, Senhor. Nós queremos te dar graças também, Pai. Senhor, que nós possamos continuar compromissados com o Senhor, Deus. Que nós sejamos, cada um de nós, captadores de recursos para o teu reino, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos é para que nós possamos contribuir para que seu reino continue sendo estendido na terra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não sei como vai ser a partilha do bolo lá. Vamos arrumar agora. Isso, mas depois vocês nos ajudam a colocar em ordem no sítio também. Amém, queridos? Estamos meios assim, não temos às vezes de onde colocar as coisas que ficam no sítio. Amém? Sim. Então, por favor, você leve suas coisinhas, sua tranqueirinha para a sua casa. Porque lá em casa já não tem mais lugar onde colocar Bíblia, está cheio, não é? Amém? Deus abençoe você.
Vocês são amigas? Amiga bate na outra? Então vocês passam. Mas você não foi olhar. Mas já por exemplo, uma aliança dessa. Vou me gravando aqui ainda. Gravando, continua gravando. Pô, não é essa, cara.